Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos práticos de futebol. Bom dia. Bom dia. Como habitualmente começamos por dúvidas que tenham, questões que queiram colocar. Professor, eu tenho uma questão sobre a terceira avaliação do plano de aula. Se vai ser para apresentar assim em modo de conferência ou vai ser só para entregar? É só para entregar, Tiago, não é? É Ok. só o envio do plano de treino por e-mail. Ok, está bem. E quando é que vão ser disponibilizados os temas, os tópicos a abordar por cada grupo? Este plano de aula, este plano de treino será individual e Sim. eu irei fazer a divulgação dos temas por cada um de vós, que caberá a cada um de vós, até ao próximo dia 20 de maio. Está bem? Ok, professor, obrigado. Terão com pelo menos 6 dias, depois de terem o tema, para preparar o vosso plano de treino e para o enviarem. Ok, professor, obrigado. Nada, até. Mais dúvidas, questões que queiram esclarecer? Em relação às classificações da segunda avaliação, elas já estão disponíveis no Moodle. Se alguém quiser algum esclarecimento, alguma informação mais detalhada, este é o momento para o podermos fazer. Tá? Por isso, aproveitem quem quiser esclarecer algo sobre essa segunda avaliação para podermos fazê-lo agora. Doutor, João? sim, o meu grupo mandou e-mail ontem à noite. Sim? Porque gostaríamos de discutir a nossa nota. Sim, senhor. O que vocês gostariam de saber especificamente? Como é que conseguimos ter uma nota tão baixa, não sei. Queremos perceber o que é que tivemos de mal e o que é que devíamos ter posto e não pusemos. Sim, senhor. Deixe-me situar aqui a minha cábula com o vosso tema e okay, está aqui. Inovação tecnológica na prática do futebol. É este o vosso tema, não é? Sim. Permitem que eu partilhe com toda a gente aquilo que é a minha cábula, os comentários que fiz e depois o vosso trabalho? Sim, pode. Ok. Creio que conseguirão ver, não é? Este documento Word agora que estou a partilhar convosco. No fundo, o vosso trabalho, então, tinha este título, Inovação Tecnológica na Prática do Futebol, e aquilo que foram os comentários que fiz relativamente ao mesmo, que era o vosso trabalho, que eram os mais trabalhos, seguiram os parâmetros que estavam definidos para a avaliação. No fundo, eu considerei fundamentação, rigor e qualidade e coerência da proposta que era apresentada, no máximo de 10 valores, pertinência e aplicabilidade na mesma, até 5 valores, e implicações na gestão também até 5 valores. Relativamente ao vosso trabalho, propriamente dito, creio que vocês focaram-se muito na tecnologia e muito pouco, de facto, nos temas especificamente. Seria importante vocês, mais do que colocar o foco
no equipamento ou na instrumentação que nos permite recolher dados, a lógica deve ser que dados é que nos interessam, que temática é relevante para podermos melhorar a prestação de futebol e então depois irmos definir aquilo que são os instrumentos, os meios tecnológicos que nos permitem recolher esses dados ou essa informação para poder obter a informação que pretendemos e tomar as decisões que julgamos mais apropriadas. Vocês apresentam também um conjunto de indicadores, mas não os fundamentam, não sustentam também em referências bibliográficas ou em literatura aquilo que são as vossas propostas e que seria também relevante neste ano. Por outro lado, neste segundo parâmetro, relativamente à aplicabilidade, creio que vocês não fundamentam nem apresentam concretamente como e que equipamentos devem ser, como é que os equipamentos devem ser utilizados, que situações realizar, ou seja, porque não basta o equipamento por si, é preciso definir exatamente a situação em que ele tem de ser utilizado. Não é? O martelo tanto serve para construir um muro como para o deitar abaixo, não é o martelo por si que fará a diferença, mas sim a forma como nós o iremos utilizar. E neste caso, os equipamentos, a lógica é exatamente a mesma. E finalmente, relativamente às implicações, creio que as que vocês apresentaram também eram relativamente vagas e generalistas. E por isto esta pontuação que vos atribuí de 6 valores neste primeiro parâmetro, no máximo de 10, 1 no segundo e 2 no terceiro. Podemos agora ver, se vocês me permitirem, o vosso trabalho especificamente. Sim, sim. Deixe-me situá-lo aqui. Só um bocadinho para o vosso trabalho. Professor, Sim. bom dia. Eu tenho uma dúvida por causa, quando o professor fala das referências. Sim. Nós, na minha opinião, nós não temos muito mais a acrescentar, porque as referências que nós nos seguimos foi simplesmente pelo vídeo do Cristiano Ronaldo. E a partir daí, tudo aquilo, o resto foi invenção nossa. Mas essa invenção vossa, chamamos-lhe assim, pode ser... Não teve qualquer tipo de referência bibliográfica. Eu percebo que vocês não colocaram isso. A questão é que os temas que vocês abordaram poderiam e deveriam ter sido sustentados em referências bibliográficas, porque existe. Já encontrei o vosso trabalho, permitam-me que eu o partilhe. Sim, sim. Ok. Este é o vosso trabalho, não é? Sim. Conseguem todos ver. Ok. E vocês metem aqui no final essa nota, trabalho inspirado e desenvolvido a partir do documentário.
Exatamente, porque tudo o resto foi mesmo nosso, nós não nos seguimos por outro tipo de referência bibliográfica. Vocês não se seguiram, correto, mas poderiam e deveriam tê-lo feito. Por exemplo, vejam até a maneira como vocês começam a apresentação do vosso trabalho. Apresentação de um produto inovador para a prática esportiva do futebol, composto por um software que permite a análise de dados, diversos indicadores e equipamento que recolhe essas informações. Se este fosse um trabalho para uma disciplina de uma engenharia ligada a estas áreas, qual é que seria a diferença relativamente a um trabalho no âmbito das ciências do desporto? Perceberam a minha questão? Mais ou menos. Então, o que é que foi menos percebido? Se fosse a nível de outra área, nós tínhamos que aprofundar mais, mais sem ser o desporto, ou seja, teríamos que aprofundar mais outro tipo de indicadores, ou seja, sem ser, por exemplo, nas sapatilhas, a distância percorrida e isso, teríamos que se calhar focar-nos mais naqueles pontos, explicar os pontos a nível informático. Exatamente. Por exemplo, esse seria um aspecto. Mas nós não fizemos isso, nós falámos do futebol. Não. Vamos então a essa parte que é uma parte importante. Vocês, neste parágrafo inicial que têm aqui, colocam o vosso foco, de facto, nesta questão do software para a recolha destas informações. Ok, depois vocês definem. Estamos aqui neste primeiro caso, um tecido opaco respirável, secagem rápida, tecnologia que permite fazer este registro de eletrocardiograma e depois recolher estes indicadores, não é? Temperatura periférica, controlar a fadiga muscular, respiração abdominal torácica e frequência cardíaca. Mas porquê é que estes indicadores são importantes para o futebol? Pastor, mas imagina, na nossa perspectiva, nós tínhamos que dizer indicadores e não explicá-los, porque se explicávamos todos eles a dizer que são importantes para o futebol, em vez de ser um póster, isso tornava-se se calhar num trabalho de Word, com muito texto. Porque este póster não é para darmos a conhecer a garotos de 10 anos ou assim, já é com pessoas que conhecem minimamente o futebol e os indicadores que neles existem. Como podemos ver, controlar fadiga muscular, acho que toda a gente percebe que no futebol é muito importante. Vamos fazer o seguinte cenário. Vamos imaginar que aqui não está futebol e que aqui está rugby. Tudo o que vocês apresentam aqui adequa-se ao rugby. Estão de acordo comigo? Sim, sim. Então como é que nós aqui podemos ver a especificidade daquilo que vocês apresentam para o futebol? E o futebol é diferente do rugby, como também concordarão comigo. Sim. Pronto, então, mas aí sim, estou de acordo consigo, que os indicadores dava para mais, se calhar, não só futebol, mas rugby, assim. Todos estes indicadores que vocês aqui têm são comuns a diversas atividades desportivas. E até outro tipo de atividades, algumas delas nem são desportivas, mas vamos focar no desporto. Atividades desportivas. O que vocês apresentam aqui, relativamente, por exemplo, só esta parte aqui do fato, eu posso generalizar estes indicadores a qualquer modalidade desportiva. E aquilo que deveria ser o vosso foco, neste caso deste trabalho, seria explicar o porquê destes indicadores, da sua importância, para nós podermos melhorar a prestação no futebol. Por isso, eu creio que seria mais interessante se vocês tivessem, em vez de ter apresentado um conjunto muito grande de indicadores como fizeram, se tivessem restringido o número de indicadores e focado na pertinência desse indicador para o futebol. No fundo, aquilo que era proposto era que vocês definissem uma situação laboratorial para um aspecto específico, que não precisa de ser muito complexo ou envolver muita, digamos assim, muita informação, muitos dados. É preferível que nós não percamos de vista que esta situação deve permitir-nos conhecer o jogador de futebol ou a equipa e melhorar a sua prestação. Por exemplo, eu posso perceber que
controlar a temperatura periférica pode ser importante no futebol, mas como é que isto me permite controlar a fadiga muscular? Ou como é que a respiração abdominal me permite gerir os níveis de oxigênio de forma ao melhor aproveitamento por parte dos atletas? Era importante estar explicado neste vosso trabalho, não é? E eu concordo convosco que, sendo um trabalho em formato de póster, naturalmente estamos limitados no espaço disponível e na informação que podemos aqui colocar, completamente de acordo. Por isso é que aquilo que era pretendido era que vocês, em vez de abordarem diferentes indicadores, pudessem focar-se num, dois, não mais do que isso, para de facto poderem explicar a importância desses indicadores para melhorar a prestação no futebol e que situação é que teria de ser utilizada para os realizar. Vejam, depois, mesmo depois falamos aqui para o tecido, para o fato das botas, ou digamos assim, o conceito que vocês propõem aqui. Este é um dos aspectos. Seria importante vocês detalharem a importância destes indicadores para o futebol e para a melhoria da prestação dos jogadores. Por outro lado, outro aspecto importante, e tinha a ver com a operacionalização da situação, por isso é que era uma proposta de uma situação laboratorial, no fundo é que situação teria de ser concretizada para eu poder recolher estes indicadores. Por exemplo, eu posso recolher a distância percorrida, mas esta distância percorrida pode ser feita em 1001 exercícios. Mas que tipo de exercícios me interessam no futebol? Analisar a distância percorrida, ou a força exercida em diferentes momentos, ou as acelerações e desacelerações, ou velocidades médias e máximas alcançadas. Eu posso quantificar sempre isto, desde o momento que o jogador chega ao balneário, sai do balneário, começa o aquecimento. O importante seria vocês, mais do que focarem-se na instrumentação, explorassem uma situação laboratorial, ou seja, uma situação concreta onde pudesse ser aplicada essa instrumentação para recolher dados relativos à prestação do jogador ou da equipe. Bem? E no fundo vocês, creio que se focaram muito nestes equipamentos, na possibilidade destes equipamentos permitirem recolher alguns destes dados, ok? Mas depois faltou o passo seguinte, que era o passo mais relevante para este trabalho, que é, no fundo, que situação ou que situações deveriam ser realizadas para se recolher estes dados nessas situações e o que fazer depois com base nessas informações. Vocês apresentam depois finalmente aqui alguns tópicos que pode permitir um melhor conhecimento dos atletas, seus pontos fortes e fracos. Ok, mas que pontos é que se poderia conhecer? E como é que, de facto, esta relação poderia beneficiar com o conhecimento desses dados? Aqui potenciar as qualidades do atleta e trabalhar as suas dificuldades, mas quais capacidades, como trabalhar essas dificuldades de acordo com estes dados? Possibilitar a evolução da modalidade, melhorar aspectos táticos e técnicos, um futebol mais bonito. Aquilo que vocês apresentam aqui são indicações relativamente genéricas e que podem ser aplicadas a este software ou outro software qualquer e que são independentes da situação, percebem? Sim. Por isso é que eu coloquei que era importante vocês, nestas implicações ao nível da gestão, poderem, no fundo, concretizar as mesmas em função da situação proposta e dos indicadores, a informação recolhida através dessa situação. Pois, doutor, mas é como lá está, como a Joana disse há pouco, nós focámos mais na nossa imaginação. Vimos o documentário do Ronaldo, só que depois seguimos mais opiniões de cada um, ou seja, desenvolvemos este póster através de, se calhar, conhecimentos que gostaríamos de ter para o futebol e assim. E é por isso que não aprofundámos tanto os indicadores e mesmo as referências bibliográficas não pusemos porque lá está, foi mais a nossa imaginação a trabalhar. Mas a vossa imaginação, e esse é um ponto de partida interessante, creio que fizeram bem em dar asas à vossa imaginação, mas é importante depois
focar essa vossa imaginação naquilo que é o propósito do trabalho. Está bem? E, no fundo, poderem ser mais objetivos para responder àquilo que é solicitado. Porque mesmo neste documentário em que vocês se basearam, por exemplo, a força exercida em diferentes momentos, quando é apresentada uma situação concreta para avaliar esta força. Não é? Todos nos recordamos a plataforma que é utilizada, a situação que é utilizada para utilizar essa plataforma de forças e para ver as forças que são realizadas e as análises que se conseguem fazer a partir daí. Não é? Por isso, não seria de vocês simplesmente fazerem referência aos indicadores, mas concretizarem algumas destas coisas que provavelmente nas vossas cabeças, quando se fala nisto, isto está claro, mas como vocês não escrevem, eu não consigo saber o que é que vocês estavam a pensar, o que é que vocês estavam a imaginar quando escrevem isto aqui. E este é o problema dos trabalhos escritos. É que muitas vezes aquilo que vos vai na mente e que vocês entendem de uma forma muito clara, se não ficar também tão claro no documento, na forma escrita, em que vocês apresentam, para quem está do outro lado e vai ler esse documento, quem vai analisar aquilo que vocês escreveram, não consegue perceber se vocês sabem a importância disso que vocês escreveram ou não, se vocês de facto estão a pensar naquilo que são as diferentes implicações do que ali está. Por exemplo, vocês têm aqui indicadores, controlar stress, controlar atitudes e momentos de pressão perante diferentes contextos. Okay. Isto é o quê? E como é que nós conseguimos medir isto? Através dos neurotransmissores que a touca, a capacete contém. Mas você não diz aqui que a touca tem neurotransmissores. Bem, você tem só ecoconcepção, tecido opaco, extensível, respirável, de secagem rápida. Isto devia ser engenharia têxtil. Também os vossos colegas de engenharia têxtil podem definir isto. E é legítimo que seja, e até a ideia é muito interessante e que eu recomendo que cada vez mais se trabalhe em ligação com outras áreas do conhecimento, precisamente para podermos desenvolver coisas que sejam interessantes para todos. Ou seja, é nós, enquanto especialistas do desporto, pedirmos, por exemplo, aos nossos colegas da engenharia têxtil o desenvolvimento de tecidos com determinadas características que nos permitam ter melhores prestações desportivas, conhecer melhor a prestação dos nossos esportistas, etc. Mas vocês não têm aqui esta referência que me disse agora. Uhum. Não temos no título? Inovação tecnológica. Informações que recolhem informações sensoriais. Informações sensoriais pode ser de tudo e mais alguma coisa. Ok. Informações sensoriais têm a ver com os órgãos sensoriais. Pode ser tátil, visual, auditiva, degustativa. Certo? Ou seja, volto a dizer, na vossa mente, quando conceptualizaram este trabalho e este póster, provavelmente isso estava claro. Mas vocês têm de ter o cuidado de, quando escrevem, quando vão preparar um documento que é para ser entregue a outras pessoas, de garantir que aquilo que lá está escrito é o que vocês querem dizer. E aquilo que acontece muitas vezes é que nós não lemos o que está lá escrito, nós depreendemos o que está escrito porque sabemos o que é que queremos dizer. E por isso é que eu costumo recomendar que nestas coisas, quando são trabalhos que são para ser apresentados a outras pessoas, para ser avaliados por outras pessoas, convém sempre ser lido com olhos de extraterrestre. Ou seja, como se fosse alguém que não conhecesse nada daquilo, que não percebesse nada do que está a ser tratado, e se, com uma leitura com base nesse pressuposto, nós conseguiríamos entender o que lá está ou não. Por isso é que até às vezes é bom pedir a alguém que não seja da área, que não esteja a trabalhar connosco, para ler o que ali está, para ver se aquilo é perceptível, se aquilo faz sentido, se aquilo, no fundo, transmite a mensagem que nós queremos transmitir. No fundo, este problema que nós temos aqui com o vosso trabalho, que é comum a outros trabalhos, é um problema de comunicação básico que acontece muitas vezes, que é a comunicação não é apenas a transmissão de uma mensagem. Eu tenho
alguém que transmite a mensagem de um lado, tenho a mensagem que essa pessoa quer transmitir e depois tenho alguém do outro lado que recebe essa mensagem. E eu tenho de procurar garantir que a pessoa que recebe essa mensagem recebe de facto a mensagem que eu quero transmitir. E esse é um problema muito importante na relação treinador-jogador e que iremos abordar nas próximas aulas, porque é decisivo também para aquilo que é o sucesso da intervenção do treinador e que é o sucesso que nós conseguimos ter no futebol ou não. Por isso é que temos muitas vezes os treinadores que estão convencidos que trabalham bem, que fazem o seu trabalho da melhor forma, só que depois os jogadores muitas vezes não percebem o que é que eles querem, não conseguem entender o que lhes é pedido. Não é? E por isso aqui creio que este é um dos aspectos no vosso trabalho que de facto justifica a nota que foi atribuída, porque o que vocês apresentam parece-me que, como estava a dizer há pouco, está ligado a esta questão do software e estas informações que vocês dizem que podem ser recolhidas, mas que depois não justificam os indicadores, não propõem uma situação concreta que possa ser realizada e que dessa situação possa ser recolhida informação através destes indicadores e que depois sejam apresentadas as implicações dessas informações para melhorar o desempenho da equipa, dos jogadores. Ok, Setor. Obrigado. João, nada? Ora essa. Mais nada. Só mais uma coisa, professor. Força, João. Este trabalho tinha nota mínima? Este trabalho não tem nota mínima. O que tem nota mínima é a terceira avaliação do plano de treino. Esse é que tem de ter o mínimo 10 valores. Ok, obrigada, professor. Nada. Esse é o individual, não é, Setor? Esse é individual. Próximo trabalho, plano de treino, terceira avaliação, é um trabalho individual, exatamente, e tem nota mínima de 10 valores para poderem ter aprovação à disciplina. Está bem. Mais dúvidas, mais questões que queiram esclarecer? Se mais algum grupo quiser também perceber o porquê da sua nota, estou à vontade para ajudar, não é? Professora, bom dia. Bom dia. Nós também gostaríamos de ver o que é que poderíamos ter melhorado no nosso trabalho, até para também termos em consideração agora para o momento 3 da avaliação para o plano de aula. Ok. Deixe-me ver se encontro aqui o nosso trabalho. Variação dos níveis de força explosiva ao longo da época, não é? Sim, sim. Permitem-me então partilhe com os restantes colegas esta sim, sem problema, professor. Trabalho, né? Sim, okay. Sim, claro que sim. Conseguem ver então? Sim. Aquilo que está aqui o documento. Okay. Este então é o vosso trabalho, né? A variação dos níveis de força explosiva ao longo da época. As minhas notas aqui neste primeiro parâmetro contextualizam o tema com base na revisão da literatura, definem a relevância do tema no futebol e em que momentos podem ser um pouco mais específicos, ou seja, apesar de vocês apresentarem aqui os momentos e definirem-se, se não falha a memória, 4 momentos, não é? Que devem ser feitos para avaliar estes níveis de força, mas creio que seria importante vocês concretizarem aqui um pouco melhor o porquê esses 4 momentos e porquê nessas alturas, não é? E depois apresentam uma situação que já tinha sido realizada e diversos estudos que foram também feitos com base na mesma. Aqui este primeiro parâmetro com 8 valores em 10 possíveis, tá bem? Depois eu já abro o vosso documento para vermos ali mais especificamente. No segundo parâmetro, que apresenta a situação, protocolo de realização, momentos em que devem ser realizados os objetivos e possíveis resultados a obter em cada momento, apesar de, todavia, creio que podiam ser ali um bocadinho mais específicos, mas depois já lá vamos.
No último parâmetro, também as implicações possíveis das decisões a serem tomadas a nível micro, apesar de também poderem ser aqui um pouco mais específicos neste aspecto. Deixem-me procurar agora aqui o vosso trabalho. O vosso trabalho, está bem? Esteja à vontade. Obrigado. Ok, já encontrei aqui o vosso trabalho. Deixa-me então partilhar. Ok, está aqui, não é? Todos conseguem ver? Sim, sim. Ok, o trabalho. Pronto, como estava a dizer, vocês têm aqui esta parte inicial que fazem o enquadramento daquilo que são alguns estudos relativos a esta matéria. Depois terminam com esta indicação de força explosiva, que é um fator no treino indispensável a um jogador de futebol, tendo em conta estas revisões de literatura. Vamos ao tem depois então a proposta específica da situação laboratorial, em que vocês definem algumas possibilidades que podem ocorrer, formação individualizada relativamente a este parâmetro, os níveis de força explosiva nos jogadores, diferentes momentos na época, realizado um registro historial de cada jogador, não só para planear as sessões seguintes, como as épocas que se seguem, e os processos de força. Depois vocês têm então, vai ser realizado em 4 fases, os testes nas mesmas condições, ok, e esta ferramenta para os tratar. E depois tem então aqui os momentos da recolha, na pré-época, em julho, no fim da pré-época e no final da primeira volta e no final da época em maio. Apesar de vocês definirem aqui um conjunto de indicações que seriam importantes para cada um destes momentos, seria relevante que vocês tivessem justificado o porquê de cada um destes momentos. Ou seja, vocês falam na primeira semana da pré-época e no fim da pré-época. Mas depois seria importante, uma vez que estes dois momentos têm a ver com a pré-época, que provavelmente terão implicações naquilo que será o início da competição, mas isto sou eu a supor da vossa interpretação. Não é? Mais uma vez, e como falei no grupo anterior, seria importante vocês explicarem o porquê em cada um destes momentos. Não é? Depois tem então aqui o teste, em que vocês apresentam o que é para fazer, o procedimento e o protocolo. Aqui, relativamente a esta parte do protocolo e dos materiais, convinha terem sido um pouco mais específicos, ou seja, o que é que vai ser feito e como é que estes materiais vão contribuir para a recolha dos dados que são precisos para aquilo que vocês definem neste trabalho. Não é? Porque, no fundo, eles dão coisas diferentes. A plataforma de forças dá uma coisa, o jump dá outra,
e aquilo que vocês pretendem avaliar com este teste pode ser coisas diferentes. Não é? Por isso, mas nós em cima, onde falamos no contramovimento jump, dizemos que com a utilização dos materiais, recolher a altura do salto, força exercida por unidade de tempo e assimetrias em relação à produção de força. É porque senão depois ficava muito texto, por isso tentamos sintetizar ao máximo. O protocolo também fomos buscar a realização do teste. Eu percebo. Mas aqui quando vocês falam do OctoJump, o OctoJump permite fazer o quê? Aqui, recolher dados destes. Ou seja, quando vocês definiram aqui que dados é que vão ser recolhidos, podiam entre parênteses ter colocado qual é o equipamento ou o material que vos permite recolher estes dados. Não é? Para vocês está claro. Para mim também pode estar claro, mas mais uma vez, se vocês meterem nos sapatos de alguém que não é da área e que olha para o vosso trabalho, a pessoa não sabe como é que destes materiais, que no fundo são equipamentos, não são materiais, nós recolhemos estes dados que vocês apresentam como relevantes. Está bem? Pronto, eles basicamente permitem, tirando a questão da produção da força, os valores da força produzidos, que só a plataforma de forças é que permite, o OctoJump não permite, de resto eles permitem obter os mesmos dados quanto ao salto. Exatamente. Mas era importante, e esse é um dos aspectos relevantes quando se faz uma proposta de uma situação laboratorial. E por isso é que vocês têm aqui esta questão do protocolo, que é, no fundo, permitir a alguém que tenha acesso a esta situação, se a quiser reproduzir, replicar com outra população, num outro contexto, saber exatamente o que tem de fazer para poder comparar os dados que vai obter com aqueles que vocês conseguiram obter também. E por isso é que esta informação tem de ser detalhada para se perceber exatamente o que se tem de fazer, e vocês apresentam aqui no procedimento aquilo que são os aspectos mais relevantes, ok? Depois têm no protocolo, ou seja, as etapas que têm de ser seguidas e aquilo que tem de ser feito para se conseguir recolher os dados, mas depois falta aqui o resto, bem? Ou seja, que dados é que são recolhidos pelos equipamentos e como é que eles são tratados, ou seja, depois mandam só aqui esta nota da ferramenta SPSS para o tratamento dos dados, mas não dizem como é que os dados vão ser tratados e passam logo aqui para os possíveis resultados deles. Bem? Por isso este aqui teria sido um ponto importante para melhorar e para enriquecer o vosso trabalho. Aqui, nesta parte dos possíveis resultados, e com base na revisão da literatura que vocês utilizaram, seria expectável que vocês pudessem concretizar alguns deles. Ou seja, vocês dizem que na primeira recolha de dados é expectável que os valores estejam abaixo dos valores considerados normais para os jogadores profissionais. Normais quando falamos de contexto em que a época está a decorrer. Se falarmos no início da pré-época, provavelmente estes serão valores regulares, digamos assim. Vocês depois dizem isto que era no período de inatividade prolongada. Então, os treinadores perceberem as necessidades individuais, ok, dão aqui uma indicação destas necessidades individuais, mas aqui o que seria expectável seria que vocês pudessem apresentar limites de intervalos de dados. Ou seja, é expectável que os jogadores neste início de pré-época, para esta situação, para um determinado nível competitivo, apresentem dados entre X e Y. Não é? Se os dados estiverem entre X e Y, nós sabemos que é normal, que é natural essa situação e que provavelmente não haverá nada de anormal para o jogador. Se os dados estiverem abaixo disso ou acima disso, existirá qualquer coisa que não será, digamos assim, expectável. Não é? E por isso a vantagem destas situações laboratoriais é nós termos referenciais mais objetivos para identificar anormalidades, ou seja, situações que têm de ser vistas com mais cuidado, mais detalhadamente, para perceber se há alguma coisa que esteja fora do normal. Todos vocês seguramente já fizeram análises ao sangue, e quando fazemos análise ao sangue há um conjunto de parâmetros que são analisados. E quando vamos ler esses relatórios, se já repararam com cuidado, a seguir a cada um desses parâmetros há sempre um intervalo daquilo que são os valores entendidos como normais, digamos assim. Ou seja, as análises têm o nosso dado,
aquilo que foi recolhido, que é o dado que nos respeita a nós, mas depois, em regra, tem à frente o intervalo de dados dos valores considerados normais, para precisamente a pessoa poder ter uma noção se os seus valores estão dentro daquilo que é expectável, ou se por outro lado existe ali alguma anormalidade para cima ou para baixo que chama a atenção e que seja indicador de que é preciso depois perceber o que é que está a acontecer, também. E por isso estas situações laboratoriais devem ter também esse tipo de cuidados, e quando falamos aqui dos resultados, ainda por cima numa situação que vocês contextualizaram e bem aqui em termos de revisão de literatura, e que existem alguns dados que nós já sabemos que são dados de referência para estes parâmetros, seria importante que os tivessem indicado. Bem? Vocês até colocam depois aqui no final, na avaliação dos jogadores que apresentem valores não expectáveis, após averiguar as razões a nível de fatores externos, e estes fatores externos não sei se serão apenas psicológicos, provavelmente podem não ser só psicológicos, podemos estar a falar, por exemplo, de um jogador que vem de uma lesão, de um jogador que teve um período de inatividade porque estava sem clube e foi contratado para, podemos ter aqui outro tipo de fatores que têm influência naquilo que são aqueles dados que foram recolhidos. Por isso aqui creio que seria uma parte também que vocês poderiam ter melhorado, no fundo, destacando aqui, volto a dizer, esta parte de intervalos de valores expectáveis para esta situação concreta que apresentaram, porque os há na bibliografia que apresentaram, e depois ter sido aqui um pouco mais específicos. Certo, professor. Não, mas, por exemplo, já viu como é que está o póster todo feito? Onde é que nós íamos colocar tanto texto para especificar ainda mais? É que ainda por cima, depois um póster tem que ser uma coisa que uma pessoa chega e seja apelativa. Se fosse só texto, eu duvido, eu falo por mim, eu se chegasse e visse um póster cheio de texto, que só tivesse mesmo texto ali, a mim acho que não me ia surgir interesse nenhum em estar a ler. E é só porque nós não tínhamos mais por onde pôr nem especificar mais, e basicamente tínhamos que tirar as imagens todas e pôr só texto corrido. Nós tentamos sintetizar o que achamos mais importante e mais concreto, porque acho que fica um bocado perceptível, por exemplo, mesmo nisso dos materiais, eu compreendo o que o professor disse porque fazem diferentes, mas tentamos sintetizar que ambos no geral, porque se vamos estar a meter só texto ia ficar uma coisa muito exaustiva a quem tivesse a ver um póster. Era só mais nesse aspecto, mas eu percebo. Estamos de acordo, naturalmente sim. O póster tem que ter essa preocupação, porque um dos propósitos do meio de comunicação é permitir de uma forma visual e mais, digamos, apelativa, poder fazer chegar a informação a quem está ali. Mas, por exemplo, vocês, como disse aqui anteriormente, podiam ter metido aqui entre parênteses aquilo que era para cada uma destes dados que permitiam recolher o equipamento que faria, ou se fizesse então um número, tinha que ocupar de jump 1 e depois metiam aqui referência, podia ser uma possibilidade. Aqui vejam, nos possíveis resultados desta frase, vocês têm, na primeira recolha de dados, está expectável que os obtidos estejam abaixo de valores considerados normais para os jogadores profissionais. Esta primeira frase vocês podiam ter retirado. Esta frase, no fundo, primeiro não é verdade, não é? Na primeira recolha de dados, os valores não estão abaixo dos considerados normais para jogadores profissionais. Estamos a falar no contexto de início de pré-época. Quer dizer que, à partida, quando nós avaliamos jogadores nesta mesma condição, eles terão, em regra, de estar todos dentro daquele intervalo para este momento. Bem? Por isso, vocês aqui podiam ter apresentado intervalos de valores viáveis. E podiam ter só escrito aqui, primeira recolha, valores expectáveis entre tal e tal. Se estiver abaixo, pode querer dizer que, se estiver acima, pode querer dizer que está feito, não precisamos mais do que isto. Bem, até podiam ter feito aqui quase uma árvore de decisões em que metiam entre parênteses os valores expectáveis e depois meterem, se for mais, ou se for um baixo para um lado, quer dizer qualquer coisa, se for para o outro, quer dizer outra coisa qualquer. No fundo há muita informação que nós podemos colocar que não tem de estar necessariamente sobre forma de texto, mas que nos dá o sentido de apelar àquilo que é a mensagem que nós queremos transmitir
que no fundo, neste caso dos resultados, é perceber se os dados que nós obtivemos estejam fora destes limites que são expectáveis, ou para cima ou para baixo. Isto tem implicações ou num sentido ou noutro sentido. Por isso, neste caso, bastaria vocês dizerem que limites expectáveis são estes. Se os dados dos jogadores forem para menos, quer dizer uma coisa, se forem para mais, querem dizer outra coisa. Depois, vocês têm daqui durante este texto, nos seguintes, também dos primeiros resultados, exatamente a mesma lógica, né? Da primeira recolha de dados para a segunda, se ocorrerem melhorias, é natural que ocorram melhorias porque vocês estão a iniciar a pré-época. Se não ocorrerem melhorias, algo de muito anormal acontece. Agora, que melhorias são essas? São melhorias de 50%, são melhorias de 10%? Pronto. Se verificarmos o contrário, declínio ou estagnação dos níveis de força, isto não irá acontecer seguramente. É necessário reajustar cargas, intensidades, ou seja, isto que vocês têm aqui é praticamente dispensável esta informação e mais uma vez vocês poderiam ter apresentado os intervalos expectáveis de valores e depois terem dito, ok, se for mais de 10% implica tal, se for menos de não sei quantos por cento tem outro tipo de implicações. Não é? No fundo, a ideia é simplificar a informação, estamos de acordo, mas alguma dessa informação talvez não seja necessária ser colocada em forma de texto, pode ser feita um pequeno esquema, um desenho, uma coisa que simplifique a leitura. Depois, aqui no texto também há algumas destas coisas que vocês, nesta parte inicial, podiam ter simplificado e ter utilizado. Tem assim, após termos realizado uma revisão da literatura nos seguintes estudos, esta parte aqui, esta frase é desnecessária. Salvo só terem dito, de acordo com tarari tarará, o aumento dos níveis de força explosiva influencia a impulsão vertical e horizontal, o sprint, tarari. Vejam que nesta frase, vocês com metade das palavras tinham dito exatamente a mesma coisa. Mas, volto a dizer, são pequeninos pormenores que poderiam ter tido em consideração, mas aquilo que justifica a vossa nota, naturalmente, é aqueles aspectos mais relevantes que falei há pouco, também. Um deles era esta questão aqui dos momentos, que era importante vocês terem explicado um bocadinho melhor o porquê destes momentos. Tá bem? Depois aqui serem um bocadinho mais específicos nesta parte aqui do teste também no que falamos, e depois aqui nesta parte dos resultados e das implicações depois para a prática. Obrigado, professor. Não é isso. Tem mais alguma dúvida, alguma questão? Não. Ok. Se mais algum outro grupo. Professor, se pudesse comentar o nosso trabalho, nós também gostávamos de saber mais como podemos melhorar. Ana, consegue-me dizer o nome? Sim, a ativação neural na tomada de decisão. Posso partilhar então, não é? Com toda a gente. Sim. Ok, é este, não é? Conseguem ver o documento, não é? Sim. Mais uma vez, os mesmos parâmetros, procuram contextualizar o âmbito do trabalho com a revisão de literatura. Um dos aspectos que creio que vocês, no vosso trabalho, poderiam ter explorado melhor é de que forma este vosso tema se enquadra no âmbito das ciências do desporto. Ou se isto é um tema que pode ser de uma outra área que não as ciências do desporto. Mas depois já lá vamos mais em concreto para vermos isto. Mas, no fundo, fica-se com esta ideia de que o vosso trabalho podia ser feito por especialistas de outra área que não das ciências do desporto. Apesar de vocês depois, como está aqui, apresentam uma situação prática, mas não explicam o que é que deve ser analisado, os dados escolhidos e a sua relevância de acordo com o tempo. E este é um ponto importante para este tipo de trabalho. Vocês no segundo parâmetro falam
pertinência da utilização deste capacete na encefalografia, mas no futebol era importante que vocês pudessem ter contextualizado um pouco melhor e também aqui especificado os dados que têm de ser recolhidos e a sua relevância para o futebol. Também no que respeita às implicações a nível da microgestão, elas podiam estar um pouco mais fundamentadas e mais de acordo com aquilo que é o âmbito das ciências do desporto, aquilo que é a nossa área. Deixem-me encontrar agora aqui o vosso trabalho. Ok. Já encontrei. Permitem que eu partilhe, não? Sim. Ok. É este o vosso trabalho, não é? Sim, sim. Ok. Como vos estava a dizer, vocês começam aqui por fazer um enquadramento da literatura, sobre o futebol, variáveis que podem influenciar, a importância do laboratório, contextualização. Depois, quando passam aqui para o método, há um corte grande relativamente àquilo que vinha a ser apresentado anteriormente. Aqui, apesar de vocês terem aqui no final da contextualização a referência a esta atividade neural, creio que seria importante poderem, de alguma maneira, nesta ligação, destacar aquilo que é a relevância desta matéria no âmbito das ciências do desporto. Porque senão podemos entrar aqui depois no âmbito da área da medicina, ou de alguma área mais específica dentro da medicina, que acaba por ser, digamos, fora daquilo que é o âmbito da nossa intervenção. Depois aquilo que vocês apresentam aqui tem no fundo a ver com essa especificidade, do potencial relacionado a evento, como vocês referem, depois aqui das implicações, e esta situação laboratorial que vocês descrevem, ela no fundo é comum a diversas outras atividades e não ao desporto especificamente, muito menos ao futebol em particular. Tanto que esta indicação que vocês dão e até esta imagem que apresentam com alguns dados são interessantes, mas vocês não destacam a relevância para as ciências do desporto e muito em particular para o futebol. E por isso esta parte creio que era importante ter sido melhor fundamentada por vocês. Depois de fazerem esta apresentação aqui no fundo, este registro da atividade cerebral, vocês começam logo com o objetivo de perceber a decisão que a defesa vai tomar, criam a seguinte situação, mas vocês partem logo aqui para a decisão do defesa, ok, deviam não ter fundamentado, mas há aqui um salto muito grande que importaria ajudar o leitor a perceber como é que vocês chegam a ela. E depois, então, quando apresentam esta situação, dizem que estão 2 a atacar e 2 a defender, e o defesa vai usar o capacete. Vocês fazem aqui uma descrição da situação, não é? A defesa vai tentar cortar a bola e impedir que seja ultrapassado. E, no fundo, vocês querem perceber se ele segue no 1 para 1 com o cortador da bola ou se vai marcar o atacante sem bola. Mas vocês depois não dizem como é que isto é feito. Porque para eu recolher esta informação, eu não preciso deste equipamento nem de perceber nada desta eletroencefalografia. Eu apenas vendo o deslocamento do defesa, consigo perceber se ele fica com o jogador com bola ou se vai com o jogador sem bola. E o que vocês querem perceber não é
a ação dele é a atividade neural que se processa em função da ação dele. Ou seja, quando ele vai com o portador da bola, que tipo de atividade neural é que acontece? Quando ele vai com o jogador sem bola, que tipo de atividade neural é que acontece? E não é naquele momento, é antes, porque se é para perceber a tomada de decisão, então é o que é que aconteceu imediatamente antes da ação dele para aquele tipo de atividade neural poder acontecer. E isto aqui, creio que já entra numa área de especialidade que não é a nossa, que é perceber a atividade neural que acontece nestes momentos. Aqui a nossa seria mais ao nível da ação e, eventualmente, como é que aquela ação é antecedida por uma tomada de decisão que pode ser expressa em registros de eletroencefalografia que terá de ser interpretado por um especialista de outra área que não seremos nós. Não é? Mas seria importante vocês poderem ter aqui destacado isso. Por outro lado, vocês depois apresentam aqui algumas possíveis implicações, dizem atletas que apresentem maiores amplitudes, P300 e P100 para antecipações analisadas de necessidade de efetuar treinos específicos que permitam minimizar as suas dificuldades. Isto não é verdade. Todos eles vão precisar de treinos específicos para minimizar as suas dificuldades. Não é só estes que estejam dentro destes intervalos. Não é? Mas ainda assim, esta questão dos intervalos, apesar de vocês os focarem aqui em cima, não estão de acordo com aquilo que é a situação que vocês apresentam aqui. Não é? Porque creio que há aqui passos muito grandes que são dados, que cruzam áreas diferentes e que, no fundo, vos levaram depois aqui a sair dentro daquilo que é o âmbito das ciências do desporto e do que é a nossa área. E por isso creio que talvez tivesse sido importante vocês manterem-se dentro daquilo que é o âmbito das ciências do desporto e eventualmente dizer, ok, há aqui uma outra área que pode ser importante, mas que tem de ser os especialistas dessa área colaborando connosco, ajudar-nos a perceber esse tipo de informações. E, finalmente, quando vocês têm aqui que, pronto, ok, podemos identificar as variáveis, que funciona o jogo, as análises, ok, isto é conversa mais genérica, e depois que a atividade elétrica cerebral nos elucida ao nível da capacidade de assimilação da informação, bem, mas vocês praticamente esquecem a situação que tinham aqui. No fundo, aquilo que seria relevante seria vocês focarem-se nesta situação prática e, se quiserem, como parece que era o vosso objetivo, focarem-se na decisão que o defesa toma, procurar, através da ação dele, identificar que aspectos terão sido tidos em conta na decisão do defesa. Está bem? Dessa maneira. Depois, alguns desses aspectos vão-se relevar de forma distinta em termos de eletroencefalografia, mas isso terão de ser depois os especialistas a analisar de uma forma mais específica connosco para percebermos em conjunto o que é que acontecerá em cada uma dessas situações. Não é? E aqui é preciso algum cuidado, porque da mesma maneira que nós também não gostamos de ver o médico a mandar bitites sobre futebol, também temos de ter nós o cuidado, que somos das ciências do desporto, para não entrar em áreas que não são a nossa. Não sei se consegui ajudar, se há mais alguma coisa mais particular que gostassem de esclarecer. Não, acho que o professor tocou nos pontos todos que nós achamos. Ok. Sim, senhor. Mais algum grupo que queira esclarecer alguma dúvida, colocar alguma questão? Não? Ok. Vou assumir então o vosso silêncio como não havendo mais questões relativas a esta segunda avaliação. Em todo o caso, se houver, eu fico ao dispor para vos ajudar. Não é? Só avançar algumas das coisas que já referimos. Relativamente a esta próxima avaliação, a terceira avaliação, recordo que consiste na entrega de um plano de treino individual
até o próximo dia 26 de maio, por e-mail. Este plano de treino será para 90 minutos, sobre um tema, situação e um cenário que eu irei atribuir individualmente a cada um de vós e que irei divulgar no Moodle até o dia 20 de maio, está bem? Por isso, até este dia irei colocar esta informação no Moodle para cada um de vocês com o tema sobre o qual se terão de debruçar no vosso plano de treino e um cenário para poderem trabalhar e poderem fazer a preparação desse mesmo plano de treino. Em termos de critérios para a avaliação, serão considerados os que estão também definidos aqui em baixo: o rigor, a qualidade e pertinência do plano de treino, o domínio das situações, os conteúdos e as variáveis em jogo. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar relativamente a esta próxima avaliação. Ok, não havendo questões, irei então agora dar continuidade àquela matéria para vos poder ajudar nesta terceira avaliação e mais especificamente relativa àquilo que é a intervenção. No fundo, quando nós pretendemos abordar os conteúdos, pretendemos preparar a nossa intervenção e depois operacionalizá-la, há aqui um conjunto de aspectos que devem ser tidos em conta e que irei destacar alguns deles e vários deles decorrem desta referência de literatura que vocês têm aqui, do professor Olímpio Coelho, é uma referência com alguns anos, de 1938, mas que se mantém ainda relativamente atual e que estrutura de uma forma interessante aquilo que são as preocupações que devemos considerar nesta nossa intervenção. Por um lado, relativamente àquilo que é a apresentação da tarefa, e quando aqui se fala de tarefa, fala-se do exercício que é proposto, e por outro lado, à prática e correção do mesmo. No fundo, o que se propõe é que na explicação ou demonstração, apresentação do exercício, o treinador deve ter em atenção alguns aspectos. Desde logo, garantir que todos se veem e ouvem mutuamente, reduzindo as fontes de distração, um dos aspectos que tivemos a oportunidade de destacar algumas vezes nas aulas práticas que tivemos, evitar que os praticantes estejam de frente para o sol ou para outros grupos que estejam em atividade, esperar que todos estejam atentos, que se tenham acalmado, digamos assim, usar uma linguagem clara, simples e objetiva para poder passar facilmente a mensagem, procurar ser breve, precisamente para que a distração possa ser evitada, evitar referir demasiados detalhes, não vale a pena numa primeira abordagem à explicação do exercício ser demasiado minucioso, porque se vai perder essa informação. Procurar sempre que possível combinar a demonstração no seu todo com o salientar de aspectos fundamentais, ou seja, muitas vezes é mais fácil na apresentação, na explicação da situação poder ela ser demonstrada, porque visualmente é mais entendível e quando falamos do futebol, no futebol o estímulo predominante é o visual, quer dizer que também na explicação, na apresentação dos exercícios, a demonstração, porque solicita essencialmente estes estímulos visuais, chegará muito mais facilmente aos jogadores e deve ser por isso privilegiada. Por outro lado, proporcionar a visualização da habilidade de diferentes ângulos, relativamente à posição dos praticantes, quer dizer que não é indiferente o sítio onde nós vamos colocar os jogadores a assistir àquilo que nós pretendemos que eles sejam feitos, que eles vejam para poderem fazer, se colocamos eles de lado, se colocamos atrás, se colocamos à frente. Avaliar o grau de compreensão daquilo que nós estamos a transmitir, a explicar, a demonstrar. Pode ser feito através desta observação do rosto dos praticantes ou do questionamento que se deve fazer a alguns deles para perceber se de facto
se a informação está clara ou se existem algumas dúvidas. E depois então passar aqui para a prática da citação e para a correção. Quer isto dizer que depois desta explicação deve-se deixar os jogadores poderem fazer a prática e enquanto estão a realizar esta prática, é importante alternar, enquanto treinador ou professor, a observação global de todos os praticantes, todos os jogadores, com a observação individualizada. Por isto, devemos movimentar-nos e ocupar diferentes posições no espaço do treino. Quer isto dizer, e falamos também algumas vezes sobre esse aspecto, que quando vocês vão preparar o vosso plano de treino, devem, para além da representação que fazem do exercício, da colocação dos jogadores, ter também identificado o sítio onde vocês, enquanto treinadores, se irão colocar e por onde é que se devem movimentar para precisamente conseguirem realizar esta observação, quer global, quer individualizada. Deve-se procurar centrar a atenção nos erros mais significativos, vão sempre naturalmente acontecer muitos aspectos que não estão bem, mas devemos dar atenção àquilo que é mais relevante. Quando da intervenção, das indicações, devemos procurar ser mais objetivos, mais sintéticos, utilizando palavras-chave ou frases curtas, para relembrar aquilo que são os aspectos mais relevantes e procurar que esta informação, o feedback pedagógico, seja não apenas de caráter prescritivo, isto é, dizendo o que deve ser feito, mas também questionando o jogador para, no fundo, verificar se ele compreendeu o que foi solicitado, o que foi indicado e se tem consciência também daquilo que está a ser realizado e daquilo que está a ser pedido. Por isso aqui também este feedback convém não ser apenas prescritivo, mas também interrogativo para obrigar a melhorar esta relação e esta ligação entre treinador e praticante. Se identificarmos que existem alguns erros que são comuns a vários jogadores, a vários desportistas, então é preferível interromper o exercício e voltar a chamar a atenção para todos eles o que deve ser feito, se necessário voltar a demonstrar, salientando os aspectos fundamentais, para que todos possam melhor entender aquilo que é necessário fazer. Se, por outro lado, se verificar que o problema é mais individual, que a generalidade do grupo não denota aquele problema, mas que existem apenas poucos jogadores que o revelam, então aqui procurar dar uma informação, uma correção individual sem necessidade de interromper o trabalho do grupo todo. Após essa correção, quer tenha sido individual, quer tenha sido para o grupo, é fundamental também acompanhar a realização seguinte, no fundo, para perceber se aquilo que foi dado como indicação, como feedback, foi entendido, se foi implementado e se resolveu o problema ou não. Por outro lado, evitar corrigir muitos pormenores ao mesmo tempo. Mais uma vez, como dizíamos anteriormente, existem um conjunto de erros que naturalmente irão sempre acontecer. Devemos procurar dar prioridade aos que são mais relevantes e não querer resolver todos ao mesmo tempo, que seguramente irá dificultar a melhoria da prestação pelo jogador. Aproveitar todas as oportunidades para elogiar os esforços realizados, os progressos conseguidos, por mais pequenos que sejam. No fundo, este é um aspecto também importante para motivar os jogadores naquilo que é um esforço que devem manter para continuar a treinar e continuar a desenvolver as suas capacidades. E, sempre que possível, privilegiar a referência ao que está a ser conseguido, seja feedbacks positivos, em vez de dar um cariz mais negativo à intervenção, ou um feedback mais negativo. Um outro aspecto também importante tem a ver com as instruções que se dão, com as informações que se transmitem, com as prescrições que se fazem, procurando ser tão específicas quanto possível. Evitar expressões genéricas, como por exemplo esta, faz como deve ser,
isso gostava o jogador de fazer, não é? Ele tem de saber mais especificamente o que é que deve fazer ou que aspectos deve ter em atenção para, para que a sua prestação possa ser melhor. Não é? Procurar intervir de forma serena, aqui essencialmente para procurar criar nos jogadores a ideia de que ser corrigido não é ser castigado, que a intervenção do treinador não é um castigo, mas pelo contrário é uma oportunidade de aprendizagem. Por isso é importante também ter atenção à forma como se intervém, à forma como se corrige os jogadores, para que o imaginário deles não seja associado a algo de negativo ou a algo um jeito de castigo. Porque estamos a falar de um desporto coletivo, porque existirão sempre muitos jogadores ou vários jogadores para fazer a gestão durante o treino, é importante também tentar distribuir a atenção por todos eles, fazendo ou procurando fazer durante cada treino algumas intervenções individualmente a cada um deles. O que chamamos a atenção da necessidade de individualização tem de se concretizar no treino, passando por todos eles, mas sendo ou procurando ser individual, individualizando cada um deles. No fundo, sintetizando aquilo que são as principais preocupações quando estamos em prática, quando queremos intervir enquanto treinadores, devemos primeiro procurar identificar o erro, estabelecendo prioridades entre os erros mais comuns e começar por observar aquilo que é mais determinante. No fundo, procurar perceber claramente qual o erro que está a ter mais consequências e mais influência na prestação. E, depois de identificar esse erro, procurar a sua causa, ou seja, não nos basta identificar o erro, mas devemos procurar encontrar a causa do erro. E às vezes acontecem situações que são relativamente evidentes, que nos permitem identificar a causa, e outras nem por isso. Tem aqui estes exemplos de um jogador que não acumula energia cinética suficiente para rematar com a velocidade pretendida. E principalmente no futebol de formação fica-se com a ideia de que ele é pequenino ou é pequenina e não tem força suficiente. Muitas vezes a causa não é a causa para a baixa velocidade da bola, não é um problema de falta de força, mas é um problema de não acumular energia cinética. E isso pode ser resolvido simplesmente com o correr um pouco mais de trás antes de rematar, quer dizer, aumentar o que é a corrida de preparação para acumular energia cinética. Ou, por exemplo, tem uma colocação errada da relação centro-massa base de apoio, não utilizando os braços para estabilizar o movimento. Às vezes ficamos com a sensação de que um menino ou menina é descoordenado ou não consegue utilizar o corpo mas temos de ser mais específicos, procurando perceber se são os braços que estão a influenciar a estabilização do movimento, é a colocação dos pés, do pé de apoio, é a utilização do pé o movimento do pé que vai bater na bola. No fundo, este aspecto é fundamental e é determinante para a intervenção ser bem sucedida, é de facto a procura da causa do problema. Uma outra terceira preocupação, transmitir informação sobre a forma como eliminar o erro, ou seja, transmitir o que fazer, como fazer, evitando juízos de valor e reforçando os aspectos positivos. Não é? Em vez de se fazerem comentários mais genéricos, é importante ser-se mais objetivo, dizer exatamente o que fazer, como fazer, ou pelo menos questionar para levar o jogador a poder ter consciência destes aspectos e ser tão específico quanto possível. Verificar o erro produzido, ou seja, a parte do controle, de que falámos algumas vezes, verificar se o erro se mantém porque é que se mantém e o que é necessário alterar, caso tenha de se fazer alguma alteração porque se mantém esse erro. Finalmente, transmitir a evolução e reconhecer o esforço, que é uma parte fundamental, que tem muito a ver com a motivação para a repetição, para a continuação do treino e que é essencial durante a prática, a correção e a intervenção do treinador, neste sentido de poder continuar a motivar o jogador para o esforço, para o empenho, para aquilo que é
o treino e a repetição que tal exige. Dúvidas até aqui? Que possam ter, questões que queiram colocar? Não havendo dúvidas, vou-vos renovar o desafio da semana passada e pedir-vos que preparem um exercício sobre uma das seguintes situações, de preferência diferente das que fizemos a semana passada, para a aula de amanhã, com uma particularidade. Tendo o cuidado de estruturar já esse exercício, essa intervenção, na lógica daquilo que deve ser o plano de treino. E esse plano de treino é um plano que pode ter diferentes formatos, mas que tem 4 aspectos que são fundamentais e os quais serão tidos em conta na avaliação do vosso terceiro momento de avaliação. Por um lado, tem de ter aspectos relativos à identificação do treino. O número do treino, a data, a hora, o local onde se vai realizar, a equipa, naturalmente a que ele respeita, os jogadores que participarão naquele treino, eventualmente se há jogadores que estão lesionados, que estão em recuperação, que precisam de um trabalho específico, e o material que será necessário para a realização daquele treino. Todo o material, o número de bolas, coletes, sinalizadores, cones, balizas, campo, etc. Este primeiro ponto da identificação é fundamental e deve ser o primeiro aspecto a ser contemplado no plano de treino. Depois, a identificação dos objetivos daquele plano de treino, que deve começar pelo tema que vos será atribuído, e que esse ficará individualmente para cada um de vocês poderem trabalhar, e na especificação desse tema, então, a definição dos objetivos mediatos a serem alcançados e imediatos. Volto a chamar a atenção para a diferença entre eles. Os objetivos imediatos têm a ver com a prestação desportiva, com os resultados desportivos. Os objetivos mediatos têm a ver com as transformações que se vão dar na pessoa para a concretização dos imediatos. Só depois da identificação dos objetivos é que então se deve passar aos exercícios. Nos exercícios é fundamental que estejam apresentados pelo menos os seguintes aspectos. Os conteúdos, ou seja, aquele exercício, que conteúdos é que vai permitir trabalhar. Haver uma descrição do exercício, aspectos que são essenciais para que ele possa ser operacionalizado. A definição das regras que ele vai ter, o espaço em que vai ser realizado, o que é que os jogadores podem ou não podem fazer, a duração do exercício, o material necessário para o mesmo, a representação gráfica do mesmo, para, de uma forma visual, ser mais facilmente identificável o que é pretendido, as variáveis inerentes ao exercício, os indicadores e as condicionantes. As variáveis são os aspectos que nós podemos manipular no exercício. Os indicadores são os aspectos para os quais nós vamos dar atenção para recolher informação para perceber se o exercício está a decorrer como nós pretendemos ou não, se os objetivos estão a ser alcançados ou não. E as condicionantes, ou seja, aquilo que podemos ter de alterar no exercício, de condicionar no exercício, caso os indicadores nos digam que os nossos objetivos não estão a ser alcançados. Ou seja, o que é que nós vamos ter de alterar no exercício, caso ele não esteja a ir ao encontro do pretendido. E um tópico final relativo à reflexão, que é fundamental também que esteja no plano de treino. Esta parte final, para ser feita depois do treino, deve ter 2 parâmetros. Por um lado, o controle do treino, ou seja, um espaço onde nós identificamos aquilo que os exercícios permitiram de melhoria ou não nos jogadores,
como é que os jogadores aprenderam ou não aprenderam com o exercício, o que é que melhoraram, como é que melhoraram, o que é que precisam de melhorar nos próximos treinos. E um outro parâmetro relativo à avaliação do treino, ou seja, mais à prestação do treinador. Aquilo que o treinador fez, ou que não fez, ou que correu bem, ou que correu mal, como é que devia ter gerido melhor o grupo, se teve alguma intervenção com algum jogador que seja nota também de referência para os próximos dias ou para os próximos treinos. No fundo, um aspecto que permita refletir também sobre aquilo que é a intervenção do treinador e sobre aquilo que o treinador fez naquele exercício ou naquele treino para poder alcançar os objetivos que estavam definidos. Estes então são os pontos essenciais que o plano de treino deve contemplar e que serão tidos em conta na avaliação da terceira avaliação, do terceiro momento de avaliação. Os temas, volto a relembrar, são estes que já estão disponíveis e que vocês já conhecem, porque já abordámos também nos últimos dias. No fundo, situações de bola parada, tecnologias e situações de jogo. Volto a sugerir que para amanhã escolham um tema que vos pareça mais difícil, sobre o qual tenham mais dificuldade em identificar situações, exercícios para poderem trabalhar estes temas, e amanhã a aula será então dedicada a poder-vos ajudar na preparação do plano de treino para trabalhar um destes temas ou uma destas situações. Dúvidas que tenham, questões que queiram colocar ou esclarecer? Professor, bom dia. André, bom dia. Por acaso não tem um Word que nos possa mostrar de exemplo como conseguimos englobar aqueles fatores todos? Porque eram muitos indicadores, não é fatores, eram muitos indicadores, e para pôr no Word não sei se tem algum exemplo prático que nós possamos observar. Deixe-me ver se consigo partilhar consigo. Okay. Consigo com todos. Existem diferentes formas de poder organizar esta informação. Tá bem? Aquilo que eu vou partilhar é... Está aqui. Vocês conseguem ver. Isto é o plano de treino que é utilizado no futebol de formação do Sporting da Covilhã. O plano de treino padrão, digamos assim. Tem algumas daquelas informações, aqui o escalão, o treino número, a data, a hora, o local, os objetivos, imediatos e imediatos, os jogadores, o material que é necessário para aquele treino. E depois tem aqui, no fundo, aquilo que são os conteúdos abordados, os exercícios que são realizados, variáveis e indicadores e a duração, o tempo. Dentro dos exercícios há a descrição dos exercícios, as regras, que habitualmente é colocado aqui neste espaço. Aqui nos conteúdos são os aspectos mais relevantes a trabalhar em cada um dos exercícios. Depois aqui na parte das variáveis e indicadores, então, onde se coloca a informação que nos permita saber o que manipular, as variáveis, e os indicadores, o que é que devemos ter em conta para avaliar se a prestação dos jogadores está a ir ao encontro dos objetivos definidos e dos conteúdos previstos para estes exercícios. Em regra, é aqui nesta parte também da coluna dos exercícios que são colocadas as condicionantes em função de alguns indicadores que se prevêem realizar. Tem aqui neste caso, na regra, como os treinos duram 1h30, tem aqui no máximo 4 espaços para exercícios, e depois tem aqui uma parte final para o relatório de treino, onde então deve estar aquele último aspecto da reflexão, com o controle e com a avaliação do treino. No fundo, este é um exemplo muito operativo que nós procuramos seguir no futebol de formação e que procura concretizar aquilo que são os aspectos que vos apresentei anteriormente. Tá bem? Aqueles aspectos, vou voltar ali a colocar, não precisam de estar, ou seja, eles não têm de estar exatamente todos
Bom. Assim. Eles não têm de estar, principalmente aqui nesta parte dos exercícios, todos detalhados, com uma coluna, se quiser, para cada um deles. O importante é que vocês tenham estes 4 grandes tópicos no vosso plano de treino. Uma parte de identificação do plano de treino, com estas informações, uma parte dos objetivos, aqui tem a introdução do tema, que vocês têm de ajustar os vossos objetivos ao tema que vos vai ser atribuído, mas em regra basta ter apenas objetivos imediatos ou imediatos, há quem meta objetivos gerais, há quem meta objetivos específicos, mas estes são 3 tópicos que têm de estar no vosso plano de treino. E depois na parte dos exercícios, esta informação que me parece que é essencial, os conteúdos que estão associados aos exercícios, a descrição do mesmo, as regras, duração, material, a representação, o esquema que vocês fazem para ser mais fácil visualmente, depois variáveis, indicadores e condicionantes, e um ponto final, um aspecto final para a reflexão do treino. Não é? Por isso, aquele André que mostrei é o que nós utilizamos no Sporting da Covilhã. Existem outros modelos, outros formatos. Para mim o importante é que esta informação esteja no vosso plano de treino, independentemente do formato que ele tem. Ok. Sim, aquele é um plano de treino para um treino em geral, mas por exemplo, o professor nós pede-nos, imagino que é a grande penalidade, que é aquilo que eu fiz e que agora não estou a lembrar, ou seja, o plano todo é dedicado a isso, mas esse plano que nos mostrou, assim, num treino nós temos vários exercícios dedicados a várias etapas do jogo e aquilo que queremos treinar, evidentemente. E o imediato, o objetivo imediato e imediato deve ser caracterizado para cada exercício. Nós caracterizamos para o plano todo, né? Porque o plano todo é por causa do objetivo. Mas, por exemplo, esse plano aí devia ter imediato e imediato para cada um, certo? Para cada exercício, está a dizer? Sim, se for diferente, não. Se for um objetivo diferente. Não. No fundo a lógica é diferente, que é os exercícios decorrem dos objetivos que nós temos. Ou seja, nós vamos escolher o exercício em função dos objetivos que queremos trabalhar, dos objetivos que queremos alcançar. E por isso é que a parte inicial do plano de treino tem de ter sempre os objetivos. Neste caso, os objetivos são definidos pelo tema que vos vai ser atribuído. No futebol há muitos objetivos que temos que considerar, mas quando especificamos o tema que vamos trabalhar, grande penalidade, por exemplo, a grande penalidade já nos restringe os objetivos que são possíveis de trabalhar. Mas eu, quando trabalho uma grande penalidade, posso, por exemplo, em termos de objetivos imediatos, trabalhar a precisão do remate, se estiver a falar do rematador, mas posso trabalhar o deslocamento do guarda-redes e a colocação dos apoios ou a influência dos apoios no deslocamento do guarda-redes, por exemplo. Posso, em termos de objetivos imediatos, trabalhar a leitura do guarda-redes, muito em especial da sua relação centro-massa à base de apoio. Isto já são especificações de objetivos que decorrem do tema que eu vou trabalhar. Os exercícios vêm na sequência disto. Porque eu quero trabalhar estes objetivos, então o meu exercício vai ter de ter algumas particularidades para me permitir trabalhar estes objetivos, os princípios ativos que falamos. Não é? Se você quer trabalhar a precisão do remate, no exemplo que vimos na última vez, na última semana, podemos ter aquela situação de que falámos, em que temos os alvos e que o jogador tem de colocar lá os alvos. Quer dizer que no nosso exercício, os objetivos já estão definidos anteriormente, é o exercício que é definido em função dos objetivos. Os conteúdos a trabalhar naquele primeiro exercício em que você tem os alvos, por exemplo, pode ser, o conteúdo é a precisão do remate, e aí tem de especificar um pouco mais o que é a precisão do remate. Vai depender da dimensão do alvo que você coloca. Se tem um alvo de 50 cm, como falámos, por exemplo, isto é uma precisão diferente se você tiver um alvo com 2 metros de diâmetro, por exemplo. Não é? Então quer dizer que os objetivos, os exercícios depois devem ter conteúdos específicos em função da operacionalização dos objetivos que nós definimos. Então, professor, nos mediáticos, as transformações
imediatos, né? Vai causar, é uma coisa que pode levar algum tempo. Objetivos mediatos são Sim. transformações no homem. Exatamente. Todos eles, quer os mediatos, quer os imediatos, demoram tempo a ser alcançados. Alguns são mais rápidos, outros demoram muito mais tempo, alguns demoram anos ou décadas a ser alcançados. O importante aqui, nesta terceira avaliação, é vocês definirem que objetivos mediatos e imediatos vão privilegiar para aquele plano de treino de acordo com o tema que vos foi atribuído. Não é? Naturalmente, se eu vos pedisse para vocês prepararem um conjunto de treinos para trabalhar aquela situação, aí já era importante vocês terem em conta quanto tempo é que é preciso para concretizar alguns daqueles objetivos, para fazer a aprendizagem daqueles temas, mas isso são informações que naturalmente eram de um outro nível de complexidade e que não seria execuível ainda nesta disciplina e naquilo que é o âmbito em que estamos a trabalhar. Por isso, aquilo que deve ser a vossa preocupação será, para aquele tema, que objetivos mediatos e imediatos eu vou privilegiar. E, naturalmente, estes objetivos têm de estar de acordo com o tema. Se o seu tema é a grande penalidade e você mete como objetivo imediato trabalhar a desmarcação, naturalmente, se é um objetivo imediato que não tem a ver com o seu tema. Isso não está correto e vai ser penalizado na sua nota por causa disso. Mas o importante é existindo esta coerência entre os objetivos e o tema, que depois os exercícios vos permitam concretizar estes objetivos, sabendo que vocês têm ali 90 minutos para organizar o vosso treino, que nestes 90 minutos provavelmente vão ter de preparar 3 ou 4 exercícios, quer dizer que vão ter de estruturar 3 ou 4 situações para poderem trabalhar aqueles mesmos objetivos. Se, por exemplo, pode trabalhar a precisão no remate, em que num primeiro exercício o jogador tem uns alvos com 50 centímetros colocados nas zonas laterais da baliza e está a 11 metros da baliza, mas depois a seguir aquele alvo já pode não estar nos cantos da baliza, pode estar também numa zona central da baliza e ele vai ter de decidir se coloca na zona central ou da baliza ou nas zonas laterais, junto aos postos, em função de um estímulo visual que você lhe vai dar atrás da baliza, apenas dependendo da colocação do jogador que lá vai estar. Se estiver inclinado para um lado, ele coloca num sítio, se estiver inclinado para o outro lado, ele coloca no outro sítio. E este já é um segundo exercício que lhe permite continuar a trabalhar a precisão, mas em termos de conteúdos, você trabalha a precisão e trabalha a leitura da relação centro-massa base de apoio, que era um aspecto, por exemplo, que não estava previsto no exercício inicial. E já agora, professor, devemos individualizar por posições ou fazendo os objetivos gerais? Vai depender do cenário que lhe seja atribuído. Por exemplo, eu vou indicar para cada um de vocês o tema em que vão trabalhar e um cenário. O cenário há de ser se vão estar no futebol de formação, se vão estar no futebol sénior e o nível da equipa em que vão trabalhar. Por exemplo, se no cenário lhe é atribuído o tema da grande penalidade e é dito, você está no futebol de formação com uma equipa de sub-12 que participa no campeonato distrital de Castelo Branco, provavelmente nesta situação de grande penalidade eu espero que você coloque os jogadores todos a passar por esta situação de grande penalidade. Bem, então quando você tem 24 jogadores, vai ter alguns que são guarda-redes, espero que todos eles passem por esta situação. Se por outro lado o seu cenário for uma equipa profissional de futebol sénior que participa na Liga dos Campeões, aqui já não faz sentido você ter todos os jogadores a passar por esta situação de grande penalidade. Não é? São então, naturalmente aqueles que são os que à partida terão maiores possibilidades de desempenhar esta situação. Imagina, professor, imagina que eu quero fazer uma saída de bola com o guarda-redes, uma saída de bola da defesa. Temos o guarda-redes, imagino que eu saio pelo central e quero que chegue até ao lateral.
e que é séniores. Os objetivos, devem definir o que é que eu espero do guarda-redes, e do central e do lateral, os objetivos imediatos, de todos? Não, os objetivos mediatos e imediatos são genéricos, de acordo com o tema. Aquilo que você eventualmente pode fazer é concretizar alguns deles para alguns jogadores-chave. Por exemplo, sem sair a partir do guarda-redes, naturalmente, em termos de objetivos imediatos, há alguns aspectos que você deve destacar no guarda-redes. Né? Por exemplo, a capacidade que o guarda-redes tem de identificar o jogador ou o seu colega de equipa que terá maior tempo disponível para ler o jogo e para poder intervir sobre a bola. E isto é um aspecto que você pode querer trabalhar especificamente sobre o guarda-redes. Mas depois não precisa de individualizar em termos de objetivo concreto para todos os outros jogadores que estão a fazer aquela situação, quando falamos da definição dos objetivos no início do plano de treino, está bem? Quando falamos na descrição do exercício, aí sim, aí na descrição do exercício, você já deve ser mais específico sobre o que espera que cada jogador faça, não é? Então deve dizer, ok, o guarda-redes deve procurar fazer isto desta maneira, ter atenção a estas informações, a estes indicadores, os defesas centrais devem procurar ter este tipo de comportamento, o defesa lateral deve procurar ter este tipo de comportamento, o médio defensivo deve procurar não sei o quê, não é? Porque isto no fundo é o detalhar do exercício e a forma como através do exercício você quer que aquela aprendizagem, que aquele tema seja trabalhado. Certo. Não é? Ok, professor. Okay. Muito obrigado. Nada. Professor, eu tenho uma questão. Obrigado. Por exemplo, imaginando essa situação que era o penalti, que era a nossa situação. Um exercício poderia consistir em situação de jogo em que sempre que houvesse uma falta fosse penalti? Isso poderia contar para essa situação? Ou seria mais para posse de bola, por exemplo? Se o seu tema for o penalti, você deve procurar que os jogadores trabalhem tanto tempo quanto possível o penalti. Por isso, você meter um exercício em que, quando há uma falta, há lugar à marcação de uma grande penalidade, você vai ter muito pouco tempo útil de realização de penaltis. Bem? Por isso, não vai estar a contribuir da melhor forma para o treino dessa situação. Ok, está certo. Okay. Mais dúvidas? Querem esclarecer? Ok, não havendo mais dúvidas por agora, muito obrigado por terem participado, por terem ficado até ao final. Continuação de tudo bom trabalho e amanhã às 10 horas tomaremos a nossa aula. Irei depois também colocar a informação no Moodle como habitualmente. Até amanhã. Tudo bom para todos. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Amanhã. Obrigado.